Momentos de pânico na abolição. Um homem foi executado com vários tiros em plena Dom Helder Câmara. Assim, os disparos chegaram a atingir até uma concessionária de veículos. Essa é a imagem do carro. A gente vai saber quem é a vítima. Jackson Silva tem as informações pra gente. Boa tarde, onde você tá? Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. O Rio não para, principalmente falando de violência. Quem é a vítima? Conhecida como Jonatas Farias, de 21 anos. Estava exatamente aqui quando foi surpreendido por homens armados. O pior, os moradores correram para se proteger, acordaram em meio tiroteio. Veja só, um dos tiros atingiu o muro dessa casa. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre esse tiroteio e o pânico aqui na abolição, Isabelle Benito. E sobre uma questão aí que Carlos já me deu uma olhada aqui de rabo de olho, daqui a pouco o Jackson vai falar aqui com a gente. A gente vai entender toda a história, inclusive, Jackson, a gente hoje tá com o programa, mas não é corrido, a gente vai fazer um bate-bola. Eu quero que você mostre alguns pontos, a gente volta pra cá, porque você faz a reportagem ao vivo do ao vivo. Esse carro branco que aparece na tela não é a pessoa que foi executada. Onde estava a pessoa executada? Esses carros aí é que estavam no entorno, né? Já dá para saber quem é essa pessoa que morreu, esse jovem? Mais uma vez, boa tarde. Oi, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Então começo com o nome da vítima, tá? Jonatas Farias, de 20 anos. Isabelle, ele passava por esta rua, isso por volta das 10 horas da noite, quando foi surpreendido por homens que, segundo testemunhas, que estavam em uma moto. Estavam encapuzados e armados com pistolas, segundo testemunhas. Essas pessoas pararam aqui e atiraram contra Jonatas. Aqui tinha um carro branco, que era de um morador. O Jonatas se escondeu atrás desse carro branco. Foi baleado, olha só. As imagens de sangue do Pedro Mota mostram no momento, tá? O sangue em toda parte. Ainda ferido, ele tentou correr e encostou em uma outra moto que também ficou com marca de sangue. Mais à frente, Isabelle, os atiradores, né, perseguiram o Jonatas e lá na frente executaram. Olha só a marca de tiro em toda parte, aqui também. Aí você pergunta, Jackson, eu soube que atiraram também em um transformador, em um relógio? Sim, Isabelle, o que aconteceu? Segundo testemunhas, tá? Eles atiraram também nesse transformador, tá? Nesse relógio, aliás, onde está agora uma equipe da LAS tentando consertar. Agora você pergunta para mim, Jackson, por que atiraram? Aí a Polícia Civil vai descobrir. Só falando, essa região, ela é controlada, Isabela, pela milícia. Agora eu volto com você, depois a gente vai falar sobre os moradores, os pânicos dos moradores também. Volto contigo. Agora eu quero nós três, porque senão você vai mostrar todos os tiros e a gente aqui perde o fio da meada. Então ele não estava, o carro aparentemente, parece ser, quando fala execução e mostra um carro todo alvejado. Ele vai atrás do carro, ele estava ali. Pelo que o depoimento do Jackson ali, Carlos Augusto, os caras chegam já nele. Não é que tem grupo de bar, não é que pode ser. Ou seja, não existe nenhum execução clássica, né? Execução clássica, correu. Todos os locais que ele procurou abrigo foram atingidos. O carro, a moto onde ele encostou tem sangue, calibre baixo, por isso que ele foi atingido, continuou correndo, parece ser uma 380, entendeu? Então o calibre é um calibre, normalmente você consegue, é atingido e consegue continuar correndo, né? Que nem uma 40. Por isso que a gente vê o rastro de sangue. Exatamente, e aí aqueles buraquinhos ali no carro, provavelmente alguns são os da pistola também, entendeu? Então assim, onde ele encostou, onde ele se escorou, os locais foram atingidos. Agora o Jackson volta com o Jackson, que tem, mais uma vez, repete a identificação dele, e aí você vai falar, a localidade é dominada por quem? Já se sabe o que ele estava fazendo nesse local? Vamos lá, Isabelle. Segundo testemunhas, essa é uma rua que tem muito assalto. Aí, de acordo com testemunhas, tá, tudo isso vai ser analisado pela Polícia Civil. A DH já está colhendo imagens de câmeras de segurança. Você pode ver, ó, várias casas têm câmera de segurança. Isso vai ajudar muito na investigação. Então, de acordo com moradores, tá, tem muito assalto aqui. E, segundo testemunhas, ele seria assaltante. De acordo com testemunhas, tá? A gente não está acusando o Jonatas. Até então, ele seria vítima.
Mas, segundo testemunhas, ele seria assaltante. Aí, de novo, essa região ela é controlada pela milícia. Então, já deu para ter uma ideia, né, do caminho da investigação. Agora, falando sobre o pânico dos moradores. Porque, de acordo com os moradores, embora tenha muito assalto aqui, não teve tiroteio. Assalto e vão embora. Agora, dessa vez, teve tiroteio. Ou seja, mataram o Jonatas exatamente aqui. E quem estava nessa casa, por exemplo, né, que é a Sueli, ela acordou em pânico. Peraí, em pânico, só um minuto. Isabelle. Estava dormindo quando Jackson. ficou assustada. Já Tá? só- Sueli, fala pra gente. Jackson, Pode falar, só um Isabelle. minuto. Antes da Sueli, antes do pânico dos moradores, é o que eu falei. Vamos parar um pouco. Sueli, segura aí um pouquinho. A gente quer falar sobre a questão de agora você trouxe a identificação. Ele seria um assaltante área de milícia. O Carlos quer falar uma coisa. Não dá para descartar, porque pode ser também ali uma área de uma mancha criminal em que a própria Sueli vai falar que tem vários assaltos. Porém, agora você traz uma informação. Vamos ficar ainda no crime, daqui a pouco o pânico dos moradores. Vamos lá, então. Agora, Carlos, existe uma coisa. Você falou o seguinte, querendo ou não, continua sendo vítima para investigação. Agora, é saber qual é o precedente dele e a partir sempre do executado, ou a gente vai entender qual é o caminho tomado, mas fato é que ele foi morto e quiseram fazer o confere. Se é uma pessoa envolvida com crime, né, Isabelle, é o fim, né? Normalmente esse é o fim, E daí ou vai seria preso. a milícia não aceitando que roube por lá? Exatamente. Mas tem índice de assalto? Assim, mas tem índice de assalto porque pessoas que, não vou dizer como ele, porque a gente não tem certeza, mas Não temos certeza se ele se por era. acaso ele for assaltante, pessoas como ele estão assaltando. Então, assim, a milícia, ela começa a fazer aquele recolhe, fala, pô, mas tu faz o recolhe aqui pra uma segurança, aquela dita segurança, mas, pô, o cara continua mesmo. Quem tá mesmo? Não, aquele maluco ali que mete os Aí outros. a câmera de segurança começa, vai ser importante para captar, câmera de saber... segurança. Eu conversei com uma pessoa da homicídio que teve lá, falou que realmente há esse forte indício de que ele era ligado a alguma coisa errada e que foi realmente uma execução, até porque usaram, salvo engano, capuz. Eu não sei se o Jackson pode, entendeu, confirmar isso. Então, já foram para pegar mesmo. Você confirma e aí agora você pode ir para o desespero dos moradores que conhecem a realidade do local e pode falar e pode conversar com a Sueli. Jack. Sim, Isabelle, segundo os moradores, tá? 2 homens chegaram em uma moto com um capuz e atiraram contra Jonatas. Agora só, segundo os moradores também, na última sexta-feira, um carro foi roubado aqui, bem em frente, olha só, essa arena aqui, tá? Essa quadra de futebol. O dono do carro estava lá dentro, saiu e foi abordado por um bandido. Então, a polícia investiga também se o Jonatas estava no meio desses bandidos. Tá, Isabela? Agora, falando sobre o pânico, difícil, né? A gente sempre fala sobre isso com os moradores. A gente está cansado disso, né? Porque você estava dormindo, sua mãe também, seu filho também, e de repente acordaram com muito tiro. Como é que foi isso? Boa tarde, Beli. Então, foi desesperador, porque, como eu tinha mencionado com você, foi praticamente na janela do meu quarto. Então, quando eu acordei, os tiros praticamente parecia que estava dentro do meu quarto. Foi muito desesperador. Eu acordei com a minha mãe me gritando, que minha mãe dorme do quarto ao lado. Sueli, porque querendo ou não, a gente ainda queria, né, poder dormir um pouco com a janela aberta, porque ontem fez um calor tremendo, insuportável. Então, a gente estava querendo dormir um pouco com a janela aberta. Aí minha mãe, Sueli, fecha a janela, é muito tiro, é muito tiro. Eu acordei desesperada. Meu filho já também em pânicos. Foi desesperador. Ou seja, o teu filho tem 10 anos apenas e já aprendeu a lidar com a rotina violenta no Rio de Janeiro. Assim, aprender a gente nunca aprende, né? Porque a gente não quer aceitar isso para as nossas vidas. Mas toda vez que acontece é uma tensão muito, muito enorme, muito imensa. É desesperador. Para mim já foi o que dirá para ele, tadinho. Ele ficou muito assustado, chorava. Foi muito... A Sueli está à sua disposição, Isabelle Benito. Sueli, meu amor, obrigada pela intimidade, pelo jeito que você me assiste, então já agradeço aqui, é prazer estar conversando, porque vocês conhecem meu rosto e às vezes eu não sei, vocês não têm a noção, tanto que é importante para mim saber, conhecer a voz, o rosto de quem me assiste, quem tem essa minha companhia todos os dias. Você falou, e a gente, eu e o Carlos aqui, primeiro, num dos momentos mais quentes. É tão difícil, assim, abrir a janela por uma questão de segurança. E o instinto, a janela não vai parar o tiro, mesmo assim o instinto
é não poder abrir a janela, né? Agora, eu quero te perguntar, você que é moradora aí da localidade e sabe explicar muito bem pela entrevista, isso daí não é rotina para vocês em relação a ter tiroteios, né? Por isso o desespero de vocês. Não que alguém se acostume com o tiroteio, mas o tiroteio tão perto pela rua que eu tô vendo aí é algo que não só traz pânico na hora, como vocês estão agora traumatizados com a situação, né? Com certeza. E consegui dormir, não conseguimos de jeito nenhum. E para dormir foi difícil, foi muito sacrifício, porque já teve assalto, como ele mencionou aqui e tudo mais, mas tiroteio mesmo em si foi ontem mesmo aqui. Eu achei que estava realmente dentro do meu quarto, porque o carro estava em cima da calçada, diretamente em cima da minha janela, então... Pra mim, parecia que o tiro tava lá dentro. Meu amor... E o carro é do teu sobrinho, né? Ele alugou esse carro. Conta pra gente. O meu sobrinho, ele alugou o carro se eu não me engano, na Localiza, pra poder rodar com ele, que ele sempre faz isso. E até então a gente não sabia que o carro era dele. A gente vai saber hoje de manhã também. Aí hoje ele veio começar a conversar com a minha mãe, né, que ele é meu sobrinho. Aí ele, a senhora viu o que tinha acontecido e tal. Aí minha mãe, acertou até um carro. Aí minha mãe comentou com ele. Aí ele, não, o carro é meu. Minha mãe, mentira. Aí ele, eu aluguei o carro e tal, na Localiza pra mim rodar e tal. E acabou que ele teve que ligar pra Localiza, sair correndo, ir na delegacia pra fazer o boletim de ocorrência. Então você vê que rola trauma, rola nervoso, rola desespero, rola tudo. Meu amor, deixa eu só... Sequência da violência, Isabelle Benito. Deixa eu só falar rapidinho, eu já vou voltar, eu vou te liberar. O Jackson já vai voltar, tá, Jackson? O Carlos tem uma informação importante aqui desse caso aí da tua rua. Eu até pensei em te perguntar, mas você é muito aí aberto. Esse cara que morreu aí, você chegou a ver? Ele não é da área não, né? Você não é conhecido de vocês não, família, ninguém foi aí não. Porque normalmente a gente vê não, né? Vocês nunca viram na vida, é isso, né? Não, nunca não. Tá certo, meu amor. Pelo menos eu não. Tá bom, Jackson, daqui a pouco eu volto com mais informações. Sueli, beijo para sua mãe, continue me assistindo. Daqui a pouco o Jack volta ao vivo com mais informações. E o Carlos Augusto tem uma informação desse caso aqui pra gente. Informação não é informação oficial, é apenas contatos. E aqui, como comentarista de segurança, ele vai trazer uma linha de investigação do que teria acontecido por lá. Aguardem, tem a reportagem completa. Reportagem de Jackson Silva rodou. Uma coisa que assusta quem tá dentro de casa, quem tá em seu lar já pronto para dormir, né? Os relatos são de moradores que ficaram em pânico. Nos assustamos com o barulho, né, dos tiros, mas a gente foi dormir porque é até perigoso a gente sair na rua para ver o que é que estava acontecendo. A violência aconteceu perto da casa dessa mulher. Já acordei naquela euforia, né, do tiroteio, e o pessoal correndo, saíram do campo, aí desligaram a luz do campo também, todo mundo desceu correndo. Foi desesperador. Foi preocupante. Meu filho também acordou assustado, que eu tenho um filho de 11 anos. Eram quase 10 horas da noite quando Jonatas Farias de Oliveira, de 20 anos, foi assassinado. Ai, baleada aqui agora, mano, na suburbana, mano. Segundo os moradores, ele ainda correu por 300 metros dessa rua e caiu na Avenida Dom Helder Câmara, na Abolição, zona norte do Rio. Muros das residências também foram atingidos pelas balas. Vidros dessa concessionária também ficaram estilhaçados. Uma das balas chegou a entrar no estabelecimento e acertou um dos veículos. A Delegacia de Homicídios fez uma perícia no local. A ADH analisa imagens de câmera de segurança para ajudar na investigação. Testemunhas contaram que o jovem passava por esta rua e seguia na direção daquele ponto de ônibus. Estava a caminho da casa da namorada, quando foi surpreendido por homens armados e encapuzados. Nesse ponto, ele foi atingido por um dos tiros. A gente observa a marca de sangue no local e durante também o tiroteio, carros que estavam estacionados também foram metralhados, como esse daqui, por exemplo. O veículo foi alugado por esse rapaz. Tinha acabado de chegar em casa, tinha 5 minutos de chegada, desci de novo, subi. Foi no momento de eu subir, que deitei na cama, que já subi deitando e aconteceu isso aí. Quem mora aqui reclama dos assaltos. Infelizmente a gente não tem a segurança que deveria ter, né? Assalto tem o tempo todo. Traumas causados pela violência.
marcaram a vida dos moradores da abolição. E somos obrigados a mudar a rotina e ter muito cuidado, né? Eu mesmo estava sem celular, ó. Não trago celular para a rua justamente pelo medo de ser assaltada, entendeu? De ter o celular levado. Vamos lá com o Jackson Silva, que agora tem mais entrevistados pra gente, que a imagem é muito forte do corpo no meio da rua. Ele continua por lá. Fala, Jack! Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Deu para ter uma ideia do pânico aqui por volta das 10 horas da noite? Agora eu tive informação também que os 2 motoristas daqueles ônibus ali, ó, durante esse tiroteio, deitaram no chão para se proteger. Eu estou aqui com o parente do Jonathan, a vítima, que foi baleada. Vamos falar com ele agora nesse momento. Meus sentimentos, tá? O seu irmão, ele tinha 20 anos. Sim. O que aconteceu? Ontem, na faixa etária de 8 horas, ele tinha saído da casa da esposa. A filha dele fazia 8 meses ontem. Ele tinha vindo, tomado banho, tá sem água aqui no bairro. Ele veio tomar banho, se arrumou, comprou um chinelo novo, saiu de casa. 10, 15 minutos depois, chegou a notícia que ele tinha sido baleado. Ele chegou a ser ameaçado de morte? A família sabe disso? Agora, não tem notícia dele ter sido ameaçado de morte agora, mas pode ser que sim, a gente não sabe dizer disso agora. Mas ele tinha acabado de chegar do trabalho, foi para casa da filha, veio em casa tomar banho e ia voltar para lá porque ela fazia 8 meses ontem. Ele tem passagem pela polícia? Tem sim, teve passagem há 1 ano atrás. Foi preso, sendo que era de menor, 1 ano e pouquinho foi de menor, mas estava trabalhando em Xerém, trabalhava há 1 ano já de carteira assinada e estava numa vida diferente com a vida da filha dele, tinha mudado a vida dele toda. O Alan está à sua disposição, Isabelle Benito. Alan, eu sinto lhe dizer meus pêsames, querendo ou não, a gente sempre fala que as pessoas querem sempre acabar pré-julgando, mas querendo ou não, foi execução e é uma forte, é uma vítima. Você contou agora algo que a gente não sabia, porque a moradora falou que nunca viu ele por aí. Ele estava calor, estava sem água, ele estava voltando da casa, mas você foi muito sincero em falar que ele tinha passagem pela polícia quando era menor. Você sabe por que ele tinha passagem pela polícia? Quando menor, com os amigos, ele acabou que, com as amizades bem próximas, Madureira, acabou fazendo algumas coisas que ele não deveria fazer, estava com amizade, acabou que todo mundo rodou junto e ele parou na delegacia. Mas fora isso, não tem nada a dizer dele. Um garoto que estava trabalhando, tinha acabado de chegar em casa, falado com a minha mãe, parece que foi muito pedido para ir para a filha. Parece que foi muito direcionado. Foi muito rápido, foi coisa de 15 minutos. Coisa de 15 minutos. Ele passava sempre por esse local? Pode falar. Ele passava sempre por esse local? Ele era uma pessoa... Sim, eu moro na rua ao lado. Eu moro na rua ao lado. Mas ele não nasceu por aí. É a casa da filha dele que é por aí. Ele não nasceu aí, né? Não, sim. Não, sim, a gente é morador daqui. A gente mora na rua do lado. Ele tinha acabado de chegar do trabalho, como eu disse. Tomou o banho dele, se arrumou e estava indo para ver a filha. Você não tem noção do que possa ter acontecido? Você não tem noção? Você acredita que alguém... Foi muito... Ou você acha que foi uma tentativa de assalto, alguma coisa assim? Porque dispararam muitos tiros, ele se escondia, iam atrás dele. Você não tem noção ainda, mesmo a gente não ter visto as câmeras de segurança, você não tem noção do que possa ter acontecido? Então, ontem a gente estava aqui, a gente não tem como ter noção. Foi coisa de 15 minutos. Ele pode ver que ele estava passando por essa rua, teve bastante tiro, pegou na concessionária à frente, pegou aqui no carro. Ele conseguiu correr até a suburbana, é uma distância bem grande. Então foi tipo algo que quiseram matar ele mesmo, vieram para matar ele, entendeu? Tá certo. O celular dele ficou, não levaram o celular, não levaram carteira, não levaram nada, só... Ô Jackson, você tem mais alguma informação para acrescentar aí, que a gente sabe que você tem aí, já que a gente está vendo, se a própria família também acha que foi execução e a gente já fez nossos comentários aqui. Diga. Sim, meus sentimentos mais uma vez, tá, amigo? Muito obrigado. Estou aqui, Isabelle, com o dono do carro, né? Alugou esse carro, que é o Rian. Rian, cenas de terror também, você vivenciou esse momento ontem, né? Isabelle, ele disse que saiu do carro e entrou na casa dele. Poucos segundos depois começou esse tiroteio. Se ele tivesse no carro, certamente seria baleado, né? Exatamente, foi questão de 30 segundos. Eu cheguei em casa, estacionei o carro, subi.
Quando eu desci para pegar o material que estava no carro, foi questão de segundos e eu escutei muitos tiros. Talvez se tivesse demorado um pouquinho mais, talvez se eu tivesse pegado no celular para responder uma mensagem, eu estaria junto nessa fatalidade. Também está à sua disposição, Isabelle Benito. Meu querido, a gente vai continuar aguardando aí as investigações. Acho que o testemunho deles, né, Carlos? A gente não tem muito o que falar aqui, é importante para a gente tentar as câmeras de segurança. Mas alguma informação que você apurou por aí, ô Jack? Isabelle, hoje novamente, falando da violência, tá? Hoje, bem próximo ali ao Norte Shopping, aqui ó, na Suburbana, tá? Essa via aqui que o Pedro Mota está mostrando nesse momento. 2 assaltantes tentaram roubar um carro. Quando a polícia militar cercou o local, novamente houve pânico na região. Esses 2 suspeitos foram presos, com eles os policiais apreenderam uma pistola e recuperaram o carro aqui na região também, Isabelle Benito. Tá certo, Jackson Silva, qualquer informação você volta ao vivo com a gente. Aí, ó, sem paz, 0 paz, né? A gente vai aguardar as investigações da DH, que provavelmente na segunda-feira tem as câmeras de segurança, a gente vai entender. A família foi muito sincera ali e tudo mais. E aí, em relação a falar, a moça pode não conhecer, mas ele morava na rua atrás, né? Agora já muda um pouquinho a dinâmica, vamos entender.